O CPI acabou de ser divulgado. São os dados da inflação americana, muito importantes para a gente compreender os rumos aí da economia, de como o Fed vai se comportar na questão do aperto monetário e se essas medidas, se essas políticas do Fed de contração estão surtindo efeito no combate à inflação, que essa que é a grande jogada. Então a gente vai acompanhar todos esses indicadores, já antecipo para vocês que temos notícias boas sim. Então bora cair para dentro? Já vai deixando o seu like aí e vamos compartilhando a tela. Porque aqui, pessoal, nós temos os dados, né, do CPI, né, do Índice de Preços ao Consumidor. Então, no núcleo anual, lembrando que o núcleo ele exclui a energia, alimentos, né, que são mais voláteis. Então, o núcleo anual veio 5,6 dentro da expectativa de 5,6, certo? Isso é positivo, mas ainda acima da meta, e a gente já vai falar, quando a gente for falar de taxa de juros, o que isso significa, né? Nós também temos aqui o IPC anual, então vindo abaixo do esperado, veio 5 e o esperado era 5,2, tá? E o IPC aí, ele já inclui então a questão de alimentos e energia. Quando a gente entrar em detalhes aqui, pessoal, você vai entender por que então o IPC, né, veio abaixo do núcleo, certo? Então é a inflação do núcleo que deu uma segurada. A gente está vendo então a inflação geral, né, ela então arrefecendo, isso parece que está animando aí os mercados, beleza? No mensal, o IPC veio 0,1, o esperado era 0,2, então veio um pouquinho abaixo do esperado, e o núcleo era 0,4 e veio aí dentro do esperado 0,4, tá? Então, dados positivos aí para a questão da inflação. A gente vai dar agora um raio-x por dentro aí desse CPI para entender o que está impulsionando os preços para cima e o que está puxando, né, os preços para baixo para a gente ter essa inflação. Então, o que mais me chamou a atenção aqui, pessoal, queda de 7,1%, foi aqui a questão de gás, tá? Nós também temos aqui a parte de energia, gasolina, commodities, né, a parte de energias, então puxando a inflação para baixo. E aí o que me fez, né, refletir poxa, e agora essa medida da OPEP que foi tomada, a gente até falou aqui no canal, de cortar a produção de petróleo, será que isso não vai interferir na inflação? Até naquele vídeo a gente falou, poxa, e agora como é que vai ficar a inflação americana, né? Porque o que a gente está vendo aqui nesse raio-x da inflação é justamente a energia dando uma arrefecida nesses custos, certo? No índice de preços. Mas se essa energia ficar cara, isso pode ter aí um problema. Lembrando que também quando o petróleo cai, né, o consumo de energia cai, isso também pode significar que a economia está entrando em recessão. Então são coisas que a gente tem que olhar agora, pessoal, porque, como a gente sempre fala aqui no canal, o grande problema não é o combate à inflação. O problema é a consequência do combate à inflação, que é a recessão que se instala. Então no decorrer do vídeo a gente vai entrando nessas questões, a gente vai aprofundando essas peças. Mas, cara, é um dado positivo sim, energia puxando para baixo. Se a gente olhar aqui, shelter, a questão aqui, pessoal, com gastos com moradia, enfim, a gente vê que ainda permanece persistente. Veio 0,6% aí de alta nesse mês. Transportes, pessoal, também aqui puxa para cima. Então, assim, pessoal, aqui a alimentação, vamos ver. Alimentação em casa, food at home, estava em alta aqui, ó, desde setembro 0,7, 0,5, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3 e esse mês veio 0,3 negativo, pessoal. Então, muito positivo aqui a alimentação em casa, o preço dos alimentos reduzindo, né? Agora, para você fazer a sua refeição fora de casa, em restaurantes, etc., veio 0,6% de alta. Isso, né, deve se refletir aqui também na questão dos salários, né, que a gente já vai mais falar, que a gente já vai aprofundar mais à frente nesse vídeo, né, porque a gente vai falar sobre inflação cíclica e inflação acíclica mais à frente também. Bom, então tá aqui o raio-x e a gente vai seguindo aqui, né, pessoal? Agora sim, a gente vai falar justamente da inflação cíclica e acíclica. E o porquê que talvez o Fed ainda vá permanecer com os juros elevados. E é isso, né, pessoal, que é a grande treta.
A grande treta é que a gente já vê bancos tendo problemas, bancos apresentando fragilidades. A grande treta é que a gente já vê empresas tendo queda nos lucros, o custo da dívida aumentando, o crédito secando, tudo consequência justamente desse juro elevado, desse drenar da liquidez que a gente vem antecipando para vocês. Não há nada de inesperado por aqui. Tudo, aliás, dentro da ordem que as peças vão caindo, né, pessoal? Então o que a gente está vendo agora? A gente está vendo sim uma redução da inflação, isso é positivo e mostra que a política contracionista do Fed está surtindo efeito. Mas, para eles alcançarem a meta de 2%, que ainda está longe de ser alcançada, ainda tem um longo caminho. E a grande pergunta que eu faço é, será que as empresas vão aguentar até lá? E lembrem-se, o pivô do Fed é uma falácia. Eu fui um dos primeiros aqui do Brasil a falar abertamente que quando você tem o pivô do Fed, uma queda de juros, é quando ocorrem as grandes quedas. Então, não sejam pegos de surpresa. Busquem aí o conhecimento, porque as peças talvez ainda vão surpreender aí muitas pessoas, tá? Muito bem. Vamos falar aqui então sobre justamente essa inflação cíclica e acíclica, tá? Então, os principais indicadores esperam que a queda, pessoal, no CPI continue por enquanto, mas é no núcleo que podemos fazer uma biópsia para ver o que está acontecendo sob a superfície. O Fed de São Francisco divide o núcleo do PCE em inflação cíclica e inflação acíclica. Muito simplesmente, a inflação cíclica são os insumos mais correlacionados com a política do Fed, e a cíclica é tudo o que resta. O core caiu do seu pico, mas apenas marginalmente. Esta queda foi impulsionada pelo declínio da inflação acíclica, enquanto a inflação cíclica permanece em suas máximas. Isso nos diz que as defasagens longas e variáveis da política do Fed ainda não tiveram um impacto direto no núcleo da inflação. E o Fed, ele observa muito a questão do núcleo da inflação. Então, Gabriel, por que é importante você estar me falando isso agora? Porque, como a gente estava falando, talvez o Fed ainda precise manter a política contracionista por mais um tempo, ok? Muito bem, vamos seguindo aqui. Então, por que o núcleo da inflação tem sido tão intransigente? É difícil saber com exatidão, mas as margens de lucros e os salários são os dois fatores mais prováveis. Tanto é que a gente comentou sobre isso aqui quando eu mostrei esse raio-x para vocês, né? Poxa, a alimentação em casa está caindo, mas a alimentação fora de casa nos restaurantes está subindo. Então, se o preço dos alimentos está caindo, mas o custo, né, dos restaurantes está subindo, provavelmente deve ter alguma relação com a questão de mão de obra, com a relação do aperto das margens, etc, né? Então, é isso que a gente está trazendo aqui para vocês. E aí, né, pessoal? Então, seguindo, né, a parte inicial da PAND, viu um dos aumentos mais rápidos nas margens de lucro, já que as empresas aproveitaram as circunstâncias únicas de cadeia de suprimentos fortemente interrompidas e demanda crescentes. A segunda metade da PAND, os salários aumentaram significativamente. Assim, em vez de uma espiral de salários-preços impulsionando a inflação, como na década de 70, neste ciclo é uma espiral de lucros-salários. Embora o crescimento dos lucros e dos salários esteja abaixo de suas máximas recentes, ambos são inflexíveis para baixo, e qualquer alívio na inflação cíclica provavelmente será modesto, né? Então, fazendo com que essa inflação fique incomodando por mais tempo do que o Fed gostaria, né? E, claro, se a inflação continua a incomodar o Fed, aí a cachaçinha ela não volta e os mercados não vão gostar dessa falta de cachaçinha, digamos assim. Então, ao mesmo tempo, a China impulsiona a inflação acíclica. Vamos olhar para a China também. A recuperação ali logo garantirá que a inflação acíclica provavelmente pare de cair e volte a subir nos próximos meses. A retomada da China faz a inflação provavelmente aí persistir, né, pessoal? Portanto, mesmo que a política do Fed comece a entrar em ação, o núcleo da inflação está prestes a permanecer rígido e basear-se em piso mais alto. Mas isso pode não ser suficiente para impedir que o Fed relaxe, né,
se a economia e o mercado de trabalho continuarem enfraquecendo. Historicamente, o Fed começou a cortar as taxas depois que a inflação, a cíclica, caiu, pessoal. Então a gente precisa ver essa inflação acíclica, que é o que está fazendo com que o núcleo permaneça elevado. A gente precisa ver essa inflação acíclica cair, certo? Para que a gente veja definitivamente a volta dos estímulos, pessoal. Então, olha só, historicamente o Fed começou a cortar as taxas depois que a inflação acíclica caiu. Mas enquanto a inflação cíclica ainda está perto de sua alta recente, né? Então a gente vai olhar aqui para a questão da inflação para compreender o que pode acontecer com os juros, pessoal. Daqui a 3 semanas a gente vai ter uma reunião do Fed, tá? Definição de taxa de juros. A expectativa do mercado é de uma elevação de 0,5%. O mercado está acreditando que o mais provável, quer dizer, o mais provável é uma elevação de 0,25%, né? Fazendo com que a inflação vá de 5% a 5,25%. Então, 69% do mercado está apostando justamente numa elevação, provavelmente última elevação, de 0,25% na taxa básica de juros americanas, né? E 30% do mercado está aí acreditando, está apostando numa elevação de 0%. Então, boa parte do mercado aí, 30%, acredita que as elevações de juros acabaram por aqui e aí a curva ficaria flat, tá? Vamos fazer aqui um negócio, vamos fazer um negócio aqui com vocês. Que eu gosto de fazer aqui, vamos fazer de novo, pessoal. A gente foi um dos primeiros do Brasil a falar sobre isso. Então vamos relembrá-los de uma questão. Gabriel, então isso é positivo, né? O Fed vai pivotar. Será que é positivo? Vamos descobrir, né? Vamos descobrir olhando o passado. Aqui a gente não tira ideias da cabeça, aqui a gente olha o passado para compreender o que pode acontecer no futuro. Então olha só. Quando o Fed pivota, pessoal, quando o Fed pivota aqui, ó, deixa eu tirar essas marcações aqui que é coisa de outro vídeo. Então quando o Fed começa a pivotar aqui, pessoal, ó, ou seja, a curva aqui, ó, curva de juros, ó, ela tá flat, certo? Ela estava subindo até 2007 aqui, até 2006, né? Ela estava subindo, ela fica flat aqui, ó, durante 2007 e lá no final de 2007 começa a cair, né? Por que que quando as taxas de juros começam a cair, a bolsa também cai, né, pessoal? Porque aí geralmente já aconteceu a merda, né? A mesma coisa lá em 2000, na crise das .com, né? Mesma coisa. Poxa, Gabriel, o Fed pivotou, ó, a taxa de juros tá caindo, né? A taxa de juros tá caindo aqui, então a bolsa vai subir? Não, não é o que o histórico nos mostra. O que o histórico nos mostra é quando a taxa de juros tá caindo, a bolsa cai mais forte, porque é quando já entrou em recessão. Então, quando a gente fala das peças e tal, é justamente para buscar fazer vocês compreenderem, né, como as coisas funcionam. Eu não tenho bola de cristal, não sei o que vai acontecer, mas se a gente for estudar os ciclos passados, geralmente, né, a gente ainda teria muita água para rolar, porque a treta começa quando justamente o Fed começa a cortar juros, porque é quando algo deu errado, é quando ele precisa voltar a estimular a economia. Só que aí a peça 3 já caiu, aí, meu amigo, o bicho pega, né? O pânico se instala, a gente ainda não viu o pânico se instalando. Aqui, pessoal, vou até deixar mais destacada essa linha aqui, ó. O que é essa linha aqui, Gabriel? É a linha que divide, né? É a linha do Equador, essa aqui, ó. Essa aqui é a linha do Equador, pessoal. Essa linha divide o mercado de alta. Vou colocar de vermelho aqui o mercado de baixa e aqui em cima o mercado de alta. Vamos lá. Então, é mais ou menos isso que nós temos hoje aqui, seus capitalistas, no S&P, que é a bolsa americana. De um lado, nós temos um mercado de baixa, certo? É um mercado de contração, de continuidade das quedas que a gente vê aí durante o ano de 2022 todo, né? 2022 foi um ano de queda, certo?
E aqui, pessoal, abaixo então dessa linha que eu desenhei para vocês aqui, seria justamente o cenário baixista, o cenário da linha do Equador baixista ali, né? Onde divide os polos. Se a gente conseguir, como a gente falou em vídeos passados, se a gente conseguir romper, retestar aqui essa região, mas agora usando como suporte, não como resistência, aí sim a gente poderia ver uma continuidade da tendência de alta, certo? Olhando a parte macro, a gente vê, como mostrei para vocês, que ainda teria muita água para rolar, porque esse pivô do Fed sinalizaria provavelmente que o negócio vai precisar de estímulos e tal. Se ele pivotar antes da inflação ser controlada, significa que algo está errado, né? Então, geralmente, isso sinaliza ali uma queda nos mercados, né? O início de uma queda nos mercados. Então, assim, se o Fed pivotar antes do combate à inflação, eu vejo que seria um sinal de risco para o mercado, porque ele está vendo algo que a gente não está vendo e vai ter que voltar a estimular. Essas quebradeiras de banco e tal, com certeza eles estão monitorando de perto, né? Agora, se o Fed também for esperar a inflação voltar para a meta, talvez o mercado não aguente até lá. Então, por isso que eu acredito, né, que é muito difícil a gente ver altas infinitas. Mas eu não descarto. Por isso que dentro da nossa carteira antifrágil, que eu ensino a montar lá no Clube dos Capitalistas, que eu mostro aqui para os membros, a gente fala em assumir a humildade perante a incerteza. A gente fala sobre você gerenciar risco, sobre você investir barbell. O que é investir barbell? É você ter uma exposição ao risco, por exemplo, 20% e tá 80% conservador. Isso você vai definir conforme o seu perfil de investimento, né? Então isso a gente ensina tudo pra galera, nem apostar na alta, nem apostar na baixa. É você gerenciar risco para você enriquecer com tranquilidade, surfando os ciclos. Só que como eu vejo que ainda a gente está num ciclo de baixa aparentemente, e a gente ainda não viu pânico, a parte conservadora da minha carteira é maior do que a minha parte de risco. Simples assim, né, pessoal? E aqui, enquanto a gente não romper, a gente não for para esse lado da linha do Equador aqui, pessoal, ainda, na minha visão, o mercado está baixista, tá? Mas vocês são adultos, cada um deve tomar as suas decisões. A gente ainda vê que talvez essa treta persista por mais algum tempo. E a gente vai com certeza continuar acompanhando aqui no canal. Se você gosta dos vídeos, considere aqui se inscrever no canal, é de graça, e assim o YouTube vai sempre te avisar quando sair vídeo novo, porque assim a gente vai acompanhando, né, essas peças desse quebra-cabeça macroeconômico para compreender o contexto e a melhor maneira de a gente investir, tá bom? Se você gostou, deixa seu like, compartilha para os seus amigos aí nos grupos do WhatsApp, e a gente se vê na próxima, seus capitalistas malvadões. Tchau, tchau!